voltando à situação dos missionários lá, talvez não seria o motivo, quando ele sai do Brasil e é enviado para lá, chega lá e ele tem aquele sentimento de liberdade, que agora foi enviado pela igreja e ele está sendo uma autoridade enviada que leva eles a esses comportamentos de diminuir o pastor da igreja, o pastor presidente local, de diminuir os irmãos africanos. Tem até um irmão aqui que ele é de África, ele fala que há muito racismo de missionários brasileiros cometendo racismo com os irmãos africanos. Olha lá, é o racismo o que os missionários fazem na África com os servos do Senhor. Abusam dos recursos enviados em prol do Evangelho, enviam falsos relatórios para o Brasil. Não seria essa sensação de liberdade? Não, para mim não é sensação de liberdade. De liberdade que leva eles a essa... Eu acho que é autonomia econômica, é autonomia financeira. Quando eu digo autonomia, porque eles têm posse. Eles sabem que no final de mês, os irmãos aqui, como Fábio, como Léo, disponível em tirar parte do recurso para apoiar, eles estão seguros nisto. Pronto, economicamente estão confortáveis e vão tirar proveito disso para se colocar numa posição de notoriedade. Eu acho que esse aqui é o problema. E a igreja local também não pode denunciar porque pode... O problema é esse. Perder o recurso. Exatamente. E tu denunciando aqui pode comprometer muitas igrejas lá. Bom, para mim é mesmo para... Se eu pudesse reunir com todos os líderes, eu apontava para ele, tira o fulano, manda ele embora daqui. Tira ele de lá, porque ele está a desacreditar. Ele está a ter situações que está nos a colocar, não é, em um estado de sufocação. Eu nem fiz menção do que esse irmão fez aqui de falsos relatórios. Falsos relatórios. Como é que você vai enviar falsos relatórios? Não fazem nada praticamente, mas sabem que se não mandarem relatório, o recurso não vai. Aí ficam, não é... Você falou da outra vez picareta, eu gostei do termo picareta. Sim, tem muito picareta mesmo. Demais, picareta. Existe picareta na política, existe picareta na religião. Infelizmente, existe. Existe gente boa de Deus, mas como existe gente ruim do Satanás também. Aqui, ó, tem um picareta ali atrás do computador ali. Brincadeira. Mas infelizmente, usam da boa fé das pessoas, entendeu? Tem muitos aqui de bom coração, meu irmão. Esses são a maioria. Isso eu já vivi. Durante o tempo que eu estou aqui no Brasil, eu percebi que esse povo é um povo bom de coração. Mas aquela turma que está lá... Eu gostei da sua expressão, parece que enviaram só os descartes. Não serve pra nós aqui, então vamos enviar pra África. Manda lá. Porque se os bons foram mesmo, eu não estou dizendo que os que estão lá não são bons, mas a maior... Tem gente boa, o problema é que esses ruins fazem mais barulhos do que os que estão fazendo o que é certo. Tem muitos lá bons, por exemplo, tem um português que está lá. Mas não é brasileiro, tá falando português. É português. Não, tô falando brasileiro. Fala de um brasileiro bom. Aquele português é bom. Fez um investimento numa aldeia, lá em Tchalana. O homem fez algo que ele ganhou a comunidade, meu amigo. Quando você chega, você vê que esse aqui investiu o valor que é dado. Ele chegou a menos de 3 anos, salva a memória. Menos 3 ou 4 anos. Tem uns que estão lá mais de 20 anos, nem uma baraca. Meu Deus do céu. Nem uma baraca. Era criar política. A estratégia é, nós temos que ser inteligentes. Nós somos filhos de um senhor que é dono do saber. Por que nós não podemos usar a inteligência? Vai investindo, vai levando em mão o aspecto social e o aspecto religioso. Andam de mão dada. Jesus dava de comer. Jesus curava. Jesus auxiliava em tudo quanto era necessário. E por que nós não podemos fazer isso? É só o componente espiritual. É preciso, para mim, essas denúncias aqui. Se eu pudesse reunir com líderes aqui, eu contava ainda mais. Mas tem brasileiros bons também, né? Tu falou só português? Não, pô. Tem brasileiros bons, meu amigo. Tem bom. Isso é reconhecível. Bom, investem, ajudam as comunidades, só que o número não é expressivo, meu amigo. Mas tá difícil encontrar também? Eu acho que... Não, mas tu há de concordar que hoje eu vendo daqui algumas coisas lá, não sei se
Guiné é a mesma coisa, mas eu vejo alguns países na África que estão vivendo um avivamento. E eu acredito que parte desse avivamento é responsabilidade do Brasil, que levou esse fogo, essa graça. Nós temos compromisso moral com o Brasil. Os primeiros. Eu acho que ainda vão os melhores. Eu acho que daqui, pelo menos com esse podcast aqui, os líderes vão poder ver os melhores também, em muitas outras áreas para mandar. Nós temos compromisso com o Brasil. O Brasil tem sido uma bênção em termos do Evangelho. Obviamente que tem algumas particularidades, comportamento desviante, mas o Brasil tem sido e continua a ser bênção para a Guiné-Bissau. Mas só que essas situações que nós estamos a viver, essa insatisfação com o comportamento de alguns missionários brasileiros. É que precisa de um ajuste de foco, né? É preciso. É preciso. É preciso um ajuste. Eu não sei dos outros continentes, ou seja, dos outros países do continente africano, mas do meu país, eu sei. Mas Guiné vive um avivamento hoje? Em termos espiritual? Em termos do evangelho, do crescimento, deu um passo. Comparando aos anos anteriores, principalmente o envolvimento dos jovens, a participação dos jovens, não é? E o que gera mais, por exemplo, em termos de discreto insatisfação, é falta de apoio naquilo que tem a ver com o estudo. Educação. Exato. Apoio, não é, de alguns para os jovens locais poderem ter a oportunidade de estudar, e isto aqui que está a gerar, pelo menos, esse componente, né, da insatisfação. Mas o que você fez menção, referência, é verdade. Há uma necessidade. Nós temos compromisso com o Brasil e é de reconhecer esse esforço. E tudo o que eu fiz menção aqui não é no sentido de desacreditar todos os feitos do Brasil. É momento nenhum. É momento nenhum. Mas situações que estão a comprometer e poderão continuar a comprometer é que nós fizemos referência aqui. Ô, missionário, mas eu acredito ser muito necessário essa sua fala para despertar a igreja brasileira, principalmente os líderes que estão investindo no continente africano. Porque relatórios chegam de forma diferente e talvez... eu tenho a tia da minha esposa desenvolve um trabalho em Moçambique e ela já tinha me falado sobre essa realidade. Eu falei, vamos no podcast falar sobre isso. Ela, não, porque se eu falar isso, muitos líderes na África podem fazer alguma resistência, alguma retaliação sobre mim que estou lá desenvolvendo esse trabalho. Por quê? Porque alguns líderes não querem perder os recursos que são enviados através desses missionários. Foi o que eu falei, não é? Os líderes locais têm dificuldade de denunciar aos responsáveis desse missionário. Por quê? Se a pessoa voltar, eu acho que isto o negativo está aqui. Por que nós não podemos confiar nos nacionais? Só com a presença de um brasileiro lá é que é possível fazer investimento. Eu acho que isso também está errado. Isso também está errado. Vamos ver os nacionais. Tem gente bom. Vamos confiar e entregar o recurso. Por exemplo, a nossa ajuda não é que vão depender. Quer dizer, a melhor forma para eles poderem fazer com mais veemência e chegar em lugares ainda, atingir outros polos que não com dificuldade, por exemplo, por falta de recursos de atingir, para eles poderem chegar. Vamos acreditar. Tem nacionais bons. Tem nacionais fiéis. E esses nacionais estudaram aqui, receberam educação teológica e mais outros aqui no Brasil. E por que quando voltam é preciso um intermediário brasileiro para poder canalizar o recurso? Gastando mais com um missionário lá, porque precisa mantê-lo, e poderia investir todo o recurso lá. Todo o recurso, e depois esse aqui que ganha essa oportunidade e fica fazendo, por exemplo, achando prerrogativas com aquilo e tirando vantagem. E lidar de forma não bom com os líderes locais. É preciso aceitar. Eu não posso chegar aqui e desacreditar as lideranças locais aqui. Eu tenho que submeter, eu tenho que aceitar as condições. Sem ficar lá até quando eu for dar a oportunidade de desenvolver. É preciso que nós colocamos mão na ferida. Isso dói. Eu não estou dizendo que todos, não é, estão nessas condições, mas algumas turmas lá. Eu entendo. De desejar. Se calhar a minha fala hoje pode servir como um ponto numa folha A4. Mas
Da minha parte, do meu contexto, a insatisfação, eu pude entender isso porque eu envolvi no ministério. Na verdade, eu vejo a sua fala como um desabafo de muitos líderes de igreja local lá. Que tem dificuldade de contar isso francamente. Sim. E vão ficando dando jeito porque se a pessoa, se o ministério de cá, a partir de cá, tirar aquele ali, já não tem mais como o apoio chegar. E eles localmente não têm oportunidade, não têm essa possibilidade de manter os obreiros, por exemplo, no campo missionário. Não tem. Eu vejo até necessária essa sua fala para nós aqui no Brasil, a liderança em especial que investe na África, que envia missionário, não envergonhar o legado que nós temos lá. Porque se a gente não despertar agora... Muito bom. Esse legado tem que ser protegido. Como? Fazendo mudanças imediatas. Se essas mudanças imediatas não forem feitas, outros povos vão, de outras nacionalidades vão, o legado vai sumir, vai desaparecer. Sim. Então é preciso que se mantenha esse legado, porque a geração está vindo. A geração está vendo que essas inquietações é mais com essa geração nova que não consegue aguentar vendo imagens, fotos tiradas, informações que eles acabam percebendo mesmo que são falsas, que é enviada, mas muitos aqui fazem do coração. O legado tem que ser protegido. Os líderes locais aqui têm que rever, não sei que técnica, que meios é que podem usar para resolver, como aquela irmã disse, estão com medo, se calhar os nacionais, não é? Podem retalhar, podem ter... É melhor nós resolvermos o problema do que deixá-lo acumular. No dia que vai explodir, é horrível. Infelizmente. É melhor a gente fazer paz hoje e resolver as nossas contendas e seguirmos em frente. A obra é de Deus. É preciso que a gente o faz com inteligência, com honestidade, com fidelidade, com tudo mais. Então, dentro dessa perspectiva, os recursos que o Brasil envia através dos missionários, se tivesse sido bem repartilhado, o evangelho teria avançado ainda mais. Meu irmão, nós estaríamos hoje, porque o evangelho chegou lá muito cedo. Quando eu digo muito cedo, mais ou menos há uns 49 anos, uns 50 anos. Não é? Para uma igreja centenária como a Assembleia de Deus? Deixa eu só dizer. Não há nenhuma universidade evangélica. Nenhuma. Nenhuma. Você vai ver as escolas vocês falam primeira série, sim, o ensino primário, sim. Liceu. Não há. Não há. Mas por quê? Se a igreja tivesse investido na educação a essa altura, nós teríamos muitos cristãos no setor público com expressão, formados pela igreja. Por exemplo, eu vou fazer menção do Jocum. Fez um investimento de uma escola no norte, ou seja, norte não, no leste do país, em Bafatá. Você chega na escola, você reconhece o investimento. Missão Batista fez uma escola em Bafatá. Mas durante muitos anos a gente podia ter expressão mais. Se nós fôssemos muito inteligentes e mais em aplicar verdadeiramente os recursos. Meu amigo. O pior é que, é complicado tu falando isso aí, porque se a gente não vê esses recursos sendo aplicados aqui no Brasil, porque não há também. Poucas são as denominações das igrejas que tem uma universidade, poxa. Que tem uma escola. Poucas, aqui no Brasil, com tanto de recursos que tem. Eu acho que a gente não tem, pô. A gente não tem, assim... Então parece que a consciência veio de cá. Veio daqui. Não, isso é real, entendeu? E isso aqui não é denúncia, não. Eu estou falando de fato, viu? De fato mesmo. Nós não temos. Os nossos recursos não vai para escola, para universidade. Não temos. Poucas são as denominações, poucos são os campos eclesiásticos em determinadas cidades, mas são pouquíssimos, é raro ver uma igreja que tem uma universidade que tem o mais simples, uma casa, uma comunidade terapêutica para reabilitação de dependentes. Mas será que nos falta técnicos nessas áreas? Não. Não nos falta. Falta-nos formados em áreas sociais? Não. Quando você vai na administração pública, você encontra muitos técnicos qualificados em áreas sociais. E por que não reunirmos isto e investirmos na educação? O nosso problema é isto. Então, diga para os compatriotas africanos que o problema não é só lá, começou aqui.
Mas isso é fato. Quem está me vendo, líder, pastor, eu vou votar, membro, quem está me vendo tá falando a verdade. E fazer a menção disso. Começou aqui. Eu vou fazer menção Então disso. a questão do desvio de recursos lá já é algo do caráter nacional. Que não é investido em escola, que não é investido em clínica, que não é investido em universidade, que não é investido em comunidade terapêutica, que não é investido em nada de forma social. Agora que algumas outras igrejas, chamadas de comunidades, de parede preta, que está abrindo a visão e estão investindo em escolas, entendeu? Mas nós não temos aqui. Eu queria só fazer referência a alguma situação aqui, por exemplo, desse problema em termos de gestão. Se nós não tomarmos cuidado com essa forma como nós gerimos, vamos gerar descrédito. Você vai depois falar para alguém, olha, tenho necessidade, eu preciso de ajuda para investir nesse projeto, vão achar que você vai ser um outro picareta. Então, quer dizer, se nós não cuidamos, vamos gerar em outras pessoas o descrédito em todo mundo. Vão achar que todo mundo é a mesma coisa. Você dá, a pessoa vai comer e vai... Nós temos um projeto agora com a Friendland, que é uma amiga. Em termos sociais, o pastor Silvino, ele investe na área social. Eu diria... Pastor Silvino é brasileiro, né? É brasileiro. Não. Aqui, brasileiro, viu? Tem brasileiro. Olha, se nós tivéssemos 20 de pastor Silvino, teríamos universidade em todo canto, de renome no continente africano. Se tivéssemos 20 de pastor Silvino. Ele investiu. Eu vou falar francamente. O único missionário, acho que ele não é missionário, missionário que investe no continente africano, mas ele é missionário. É o único brasileiro que investiu e formou 17 técnicos de superior. Pastor Silvino é o único que investiu e formou 17 técnicos. Perfeito. 17. Cadê os outros? Ele chegou na Guiné-Bissau em 2007. 2007, através de um dos meus líderes, que é o Wilson, que entablou contato com ele. Ele investiu. Eu sou fruto de investimento daquele homem em termos na área secular. E ele ainda está investindo no ensino superior, na formação superior nossa e dos mais irmãos. 17. Se os que foram para a Guiné muito antes tivessem investido, meu irmão, quadros que a gente teria, projetos para ter ensino universitário, ensino secular em grande escala e também escolas teológicas, estaríamos numa velocidade que não dá para parar. Não dá. E vale a pena. E o Silvino é um exemplo de um dos brasileiros que investiu na Guiné. É um exemplo. Eu posso testemunhar. É um exemplo que existem missionários bons brasileiros. Não, né? existem bons. Não aqueles picaretas. O Silvino é um exemplo de investimento.